Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Vocês viram aí a thumbnail, né? O carinha lá de laranjado, o nome CZ aqui, vai ficar 4 meses recluso, né? Só que uma coisa, igual vocês viram lá, né? Eu venho falando aqui para vocês há muito tempo o que a Binance representa no mundo cripto desde o início de tudo, tá? Principalmente depois que a Mt. Gox, né, foi criada. E nesse vídeo, é claro que eu quero, a ênfase é baseada na fábrica de exchange, né, chinesa. Coisa que eu já vinha falando há muito tempo, né? Nós vamos ver a thumbnail ali mais na frente, mas eu quero primeiro trazer algumas informações para vocês, tá? E uma delas começa por aqui, ó. Esse artigo aqui de 2024, abril de 2024, né? Engraçado, atualizado abril de 2024, mas ele era de 2022, ó. A fusão da Ethereum, que é o Demerge, né? Pode iluminar a influência da mineração chinesa, afirma Capital Venture. Capital Venture se chama Matthew Graham, né? CEO da empresa de capital de risco Sino Global Capital. Opina sobre a próxima fusão do Ethereum e o que o momento seminal pode revelar sobre os mineradores chineses, né? Assim, dando a entender de que depois que houvesse o Demerge, a gente ia entender quem são os verdadeiros donos ali que domina a mineração do Ethereum. Eles saindo do Proof of Work, do Demerge, né? Foi quando houve o Demerge. Aí passa-se para o Proof of Stake. E aí essas empresas, boa parte delas migraram e se tornaram validadores na rede Proof of Stake, né? É isso que ele quis dizer, tá? E aqui, ó, Graham disse que também será muito revelador ver quanta influência os mineradores ainda têm em nossa indústria, quando se trata de Ethereum, tá? O segundo maior blockchain depois do Bitcoin e a sua tão esperada mudança esta semana, naquela época, né? E aqui, embora se espere alguns mineradores apoiem a versão atual do mecanismo de prova de trabalho, que é o Ethereum Pool, né? Por meio de um hard fork após a fusão, Graham disse que não vê nenhuma justificativa para a existência desse projeto do Proof of Work, tá? Que ia manter ali, tá? O que é o Proof of Work, gente? O Ethereum Proof of Work é esse aqui, ó. Este daqui, tá? O site dele é só isso aqui, não tem mais nada. Você não faz mais nada aqui. Aí, o único local que você consegue sair fora do site aqui é aqui pro Twitter, GitHub e quando clica em começar aqui, né? Aí você vai ter uma lista do que você precisa aí, ó. Ethereum Mainnet, como rodar aí um nó full stake, né? Uma coisa que eu observei aqui é que aqui não tem nessa lista eu posso até queimar a língua aqui. Ah, tá aqui, ó. É essa aqui, ó. Queimei a língua, né, galera? Essa é a era. Não queimei a língua, não, tá? Não queimei. O link que tá no site do Ethereum Pool, né? Do Proof of Work, ETW, né? Igual tá aqui, ó. Tem aqui, né? Explorador do Ethereum W Mainnet. Quando você clica, ele vem para cá e não existe aqui. Mas quem está provendo isso aqui é a OKX. Só a OKX, não tem outra, tá? E aí, quando você procura direitinho, você encontra, tá aqui, ó, dentro da OKX, Etherpool, tá? Quem é a empresa que está lidando com o explorador para você saber o que aconteceu dentro da rede? A OKX, né? Uma chinesa.
Quem foi que propôs o hard fork? Diz que queria manter o hard fork porque eles precisavam de vender suas ring de mineração. Por quê? Quem é que domina a indústria das ring de mineração, né? Que eles chamam de Ethermine, né? BTC Mine, essas coisas. Tá aqui, ó, Bitcoin Miner, tá? Eles vendem container com todo o aparato pronto também, se você quiser. Tá aí, ó, né? É a Bitmain, né? Como que muda um projeto de Proof of Work para Proof of Stake, deixa essa indústria aqui a ver navios, né? Bom, diminuiu um pouco ali, né, o rendimento deles. Mas vamos lá. Este cara aqui, deixa só carregar a página aqui. Este cara que vai aparecer aqui no vídeo, ó. Este cara aqui é o cara que propôs, né? Ele aqui é o minerador de Ethereum Chandler Guo, né? Ele falando sobre o hard fork, que ele disse que ia comunicar com o máximo possível de mineradores para eles manterem o Proof of Work do Ethereum, tá? Por quê? Porque eles precisavam manter essa indústria aqui. Ou seja, uma empresa que de repente simplesmente não tem necessidade de ficar dependendo de uma moeda para poder ganhar a vida, provavelmente ele tem uma ligação com o Estado, né? Ainda mais uma empresa que vamos dizer assim, o próprio Estado. Por que que eu falo que é o próprio Estado? Porque toda empresa, Alibaba, Bitmain, Binance, essas empresas que dizem que inclusive está até fora da China, eles são comandados pelo PCCH e nós vamos ver isso aqui também. Vamos seguir aqui. Então nós temos aqui o Ethereum Pool, né, a 2,88, teve uma queda aqui no mercado todinho, né? Eu não parei para ver o que era isso, porque eu estou pesquisando isso, já terminei um pouquinho a pesquisa aqui, agora comecei a gravar. Aí nós temos o site e depois temos aqui o explorador. Uma coisa que não tem nesse explorador aqui, e tem tudo isso aqui, mas não tem, é você pesquisar dentro do próprio explorador os blocos Gênesis, tá? A única coisa que você pode fazer é entrar aqui, ó, no bloco que já está ativo. Vamos só ver uma coisa aqui. Vamos lá, vamos ver se ele consegue me mandar lá para a primeira. Não vai, ó. Que na realidade aqui está a primeira página, mas na realidade essa é a última página que tem os últimos blocos minerados lá, né? E aí, se você for aqui, 100 entradas, que no caso é a quantidade de itens por página, né? São 100 unidades. Aí você vai aqui na 100ª página, só que tem muitas páginas, gente. São muitas páginas. Ó, 100 páginas. E eles não mantêm, tá? Eles não mantêm, ó. Não tem como você ir acima de 100 aqui, ó. Chegou em 100 páginas, acabou. Você só vai até ali, ou seja, você não tem acesso aos primeiros blocos dessa rede, tá? Então, eles preferiram fazer o hard fork e expurgar. Fizeram o chamado purg, né? Dos blocos. Acabou. Tem só 1000 blocos aqui do jeito que o Vitalik propôs lá no Ethereum Proof of Stake, tá? Então, vocês contaram aí, né? São 100 unidades de linhas que tem aqui, que eu marquei lá, né? 100 entradas por página e 100 páginas. Multiplicado dá 1000, né? Vamos calcular, pessoal. Calculador aqui, ó. 100 vezes 100, 10.000, na realidade. 10.000 transações. O Vitalik estava querendo deixar as últimas 1000 transações, se eu não me engano, né? As últimas 1000 transações e
purgar os outros, ocultar os demais, ou seja, você não teria mais acesso às páginas, as iniciais, né? Que nós vamos ver aqui. Este daqui já é o do Ethereum Classic, que inclusive foi o primeiro Ethereum, o primeiro fork da Ethereum, tá 24,47, né? E aqui nós temos o site oficial deles. E aqui nós temos o explorador deles. Eu já joguei aqui o bloco 0 e não tem aquelas primeiras transações que ocorreram lá no Ethereum. Por quê, gente? Quando eles fizeram a transição do Ethereum para o Ethereum Classic, o Ethereum Classic teve a chance de não colocar aqui no explorador as informações do bloco Gênesis, porque o bloco Gênesis ficou com o outro Ethereum. Então, para que eles iam ter as informações do bloco Gênesis aqui? E isso também poderia prejudicar os desenvolvedores do Ethereum Classic, né? Bom, e este cara aqui, ó, ele também foi o apoiador na época do fork do Ethereum, que vocês têm aí moedinhas de 3.000 e poucos dólares para o Ethereum Classic, tá? Ele também ajudou. Então ele fez parte da história dos dois forks gigantes da Ethereum, tá? Só para deixar aqui documentado na história do canal, tá? Aqui nós temos o Ethereum, que você sabe que todo o histórico dele está aqui e não está no Ethereum Classic. E eu acho que eles arrependem de ter deixado o histórico neste blockchain. E se tivesse deixado em um dos dois ali para trás, o pessoal vai falar: aqui, ó, encontramos uma sujeira que eles tiraram lá do outro blockchain e deixaram aqui, né? Então, eles levaram. Aqui é o site principal e aqui é o explorador da Ethereum, né? Com os 8.893 transações iniciais que não tem nos outros blocos, que deveria ter, né? Para mostrar o histórico, mas não tem, tá aqui, ó, as carteiras Gênesis estão todas aqui, né? Aí a gente começa aqui. Vocês lembram, além da China ser dominante, chegou primeiro e começou a dominar as ring, né, de mineração. Por que surgiu as ring de mineração? Já foi explicado aqui que é um desenvolvedor, que foi inclusive o desenvolvedor que criou aquela compra, né? Comprou 2 pizzas com os 10.000 Bitcoin, né? Ele é que criou um código que aumentaria o hash rate da sua carteira, minerando Bitcoin a todo vapor, utilizando placas, essas placas de jogos, né? Então, todo mundo que tinha uma máquina com uma placa de vídeo, ele conseguia, né, minerar mais rápido ali um bloco. Então, esse cara, apesar dele ter gastado 10.000 bitcoins em 2 pizzas, o cara deve ter juntado muitos outros bitcoins, porque foi ele que criou essa história. O Satoshi Nakamoto conversou com ele, deu-lhe uma catracada, né? Falando que não era para ter criado isso agora, que não sei o que, né? Só que um dia um ou outro ia criar isso. A China, vendo isso, foi lá e criou uma ring. Aí eu fico pensando, se o Bitcoin tivesse sido criado na China e eles estivessem querendo chegar um momento onde eles entrariam com as ring, né, futuramente, aí veio criou um código e começou a minerar Bitcoin mais rápido, eles pegaram e falaram: não, nós vamos perder nosso mercado, vamos entrar com as ring. Eu faço esse pensamento, mas de certa forma eles dominaram lá no início o hash rate do Bitcoin e inclusive da Ethereum, né? Depois conseguiram sair, né, na frente, comprando as suas carteiras rechochundas, carteiras Gênesis, né, na Ethereum. E eles também, por trás do Joy Lube,
eles criaram o que eu chamo de a fantástica fábrica de tokens, né? Fazendo alusão àquele filme lá com William Wonka, né? A fantástica fábrica de chocolate de William Wonka, onde nós temos aqui os Lumpa Lumpa, né? E a empresa se chama Foundry, que é a fundição de DEPs, DeFi, DEX, tudo que você conhece aí no mercado, é tudo criação dessa Foundry, tudo financiado com o dinheiro do Ethereum, de todas essas carteiras que vocês conhecem aqui. Se você assistiu, assiste os nossos vídeos aqui, tá? Então, até nisso, os chineses chegaram primeiro. Aí, uma coisa que eu tenho para mostrar aqui para vocês, que é o nosso vídeo agora, né? Depois de 15 minutos explicando ali o monopólio da China em vários setores. Tá aqui mais um monopólio que nós vamos descobrir juntos aqui, ó. Como eu venho sempre dizendo, aqui está a origem de muitas das exchanges chinesas e o motivo de elas serem, né, similar umas com as outras. Eu imagino que você já tenha pensado isso também. Quando você entra na OKX, parece que você está entrando na Binance, só que com outra cor. Quando você entra na KuCoin, parece que você está entrando na Binance com outra cor. Quando você entra na Gate.io, parece que você está entrando na KuCoin, na Binance com outra cor, né? A forma de você logar são as mesmas, as posições de muitas ferramentas são as mesmas. Isso é bom? Facilita porque você sai de uma exchange, você não tem que estar estudando a outra exchange como que ela funciona. Mas a fábrica é desse cara aqui, ó, tá? Eu não diria especificamente dele, mas da China, né? O nome da empresa se chamou BGE-Tech, né? Eu chamo de fábrica de exchange aqui, ó. E aqui eu dei um exemplo de algumas, mas são praticamente todas as exchanges da China foi fabricada por este cara aqui, tá? Vamos aqui, ó. A história começa aqui, ó, né? Na Infomoney, né? Aonde ele diz que o Sheng Zhao, né, que é o CZ, em 2013, soube da existência do Bitcoin e 4 anos depois fundou a sua própria corretora Binance. Aí aqui está o nome completo dele, que é o Shengpeng Zhao. Data de nascimento, 10 de setembro de 1977. Local, Jiangsu, China. Formação, ciências da computação. Cargo em destaques, ex-CEO da Binance, né? Aí lá no início dos anos 90, o chinês CZ trabalhou num fast food, o McDonald's, né? Para ajudar a família. Quase 3 décadas depois, em uma trajetória que renderia um filme, ele fundou a Binance. Mas vamos ver como que foi isso? Aqui neste guia da Infomoney, eles narram a história do CZ, tá? E aqui, ó, quem é o CZ? Ele nasceu lá nessa província, né? Jiangsu, localizada na costa leste da China. Sua mãe é professora, seu pai também era professor universitário. E, por incrível que pareça, apesar daqui não falar, em outro artigo diz que o pai dele conhecia programação, né? Mesmo sendo professor universitário, mas não fala aqui de qual a área. Ele diz lá num outro artigo, diz que ele era professor, mas apesar que no outro artigo não diz que ele é professor, mas que conhecia de programação. E o CZ conheceu programação a partir do pai, né? No final da década de 80, lembrando que ele nasceu em 1977, tá? No final da década de... Cadê? Aqui, ó. Tá um barulheiro aí, gente. É porque eu tô em horário comercial. Ele nasceu aqui em 77 e aqui diz que no final, aqui, ó, no final da década de 80, ele imigrou com a sua mãe e irmã para Vancouver, no Canadá. Olha só, tá dizendo que na década de 80 ele imigrou com a sua mãe e a irmã para Vancouver, no Canadá. Canadá que hoje tá uma M de tão comunista que tá aquele Canadá.
Diz até que aquele Justin Trudeau, né? Ele é filho do famigerado lá, lá de Cuba, né? Aquele cubano lá. Não vou lembrar o nome dele aqui, não. Vou tentar nem lembrar. Alguns anos antes, o pai dele havia ido para o país norte-americano, Estados Unidos, por causa de problemas enfrentados durante a Revolução Cultural da China, o movimento liderado pelo estadista Mao Tse-tung. Perseguia intelectuais e que era contra o regime comunista. Tá dizendo que eles fugiram, né? Tá aqui, ó. Nos primeiros anos como imigrantes imigrante lá no Canadá, o agora empresário trabalhou por um tempo vendendo hambúrgueres em uma unidade do McDonald's. Além disso, também fez um bico como atendente noturno em um posto de gasolina. Ainda na adolescência, ele teve contato com programação em casa por meio do seu pai. Ó, por meio do seu pai. Ele tá dizendo que isso aqui deve ter sido lá na China ainda, né? Porque o pai dele foi para a América do Norte, a mãe e a irmã foi para o Canadá, que entendia do assunto. Antes de completar 18 anos, Zizi fez alguns cursos na área, gostou do que aprendeu e decidiu uma carreira na área de tecnologia. Bom, aqui ele diz que fez alguns cursos na área, não fala que ele é formado em ciências da computação, né? Mas vamos lá. A formação, ele estudou ciências da computação na Universidade McGill, em Montreal. Depois da graduação, ele foi para o Japão trabalhar com desenvolvimento de software na Trade, na Bolsa de Valores de Tóquio. Em 2001 e 2005, segundo seu LinkedIn, foi para Nova York e trabalhou como Head de desenvolvimento na Bloomberg. Ele gerenciou uma equipe responsável pela plataforma de negociação de futuros de negócios. No final de 2005, deixou a empresa, decidiu seguir carreira solo e fundou a Fusion System. Essa Fusion System é outro nome, porque nesse caso a empresa, quer ver? Essa daqui, deixa eu só ver se... Ó, Fusion System. A única Fusion System que eu conheci nas minhas pesquisas foi essa. Só que aqui na história deles, quer ver? Localização. Ó, na história deles não conta, né, que foi o Zizi. Pelo menos eu não encontrei nada que dissesse que foi o Zizi que ajudou a fundar isso aqui. Mas tem uma ligação com Hong Kong, Xangai e Los Angeles, além de Tóquio, tá? Bom, a descoberta do Bitcoin. Em 2013, no entanto, a vida de Zizi tomou um rumo diferente. Durante um jogo de pôquer, um colega lhe falou sobre o Bitcoin. Após ler o white paper, guia escrito pelo Satoshi, pai do Bitcoin, e pesquisar a fundo o tema, ele foi fisgado pela tecnologia. Na época, ele também participou de uma conferência sobre o Bitcoin em Las Vegas e viu nos participantes um monte de nerds. Sua turma disse em entrevista, né? Ele disse que viu um monte de nerds, que era a turma dele, né? Ele falou na entrevista. Logo após cair de amores pelo Bitcoin, ele fez uma jogada arriscada. Ele deixou a Fusion System, vendeu seu apartamento e colocou o dinheiro do imóvel na moeda digital. Apesar de a estratégia ter dado certo para ele, especialistas recomendam cautela ao investir em criptomoeda desse jeito, né? Em 2013, o empresário mergulhou profissionalmente no mercado cripto, entrou na Blockchain Info, empresa que oferece explorador de blockchain e carteira de criptomoeda. Lá ele atuou como head de tecnologia por cerca de um ano. Trabalhou ao lado de nomes importantes, né, como Roger Ver, Anthony Antonopoulos e Nicholas Carey. Logo depois, em setembro de 2015, decidiu empreender no segmento cripto e fundou a BGTech, né? Que é essa empresa aqui, ó, tá? Vamos continuar aqui. Uma startup que presta atenção aqui, que provia sistemas para exchanges
A empresa vendeu projetos para pelo menos 30 corretoras na Ásia. Em 2017, no entanto, ele resolveu passar para o outro lado do balcão e fundou a sua própria corretora, que provavelmente foi criada pela mesma empresa BidTech, né? Como que ele criou ela, né? Foi criada em julho de 2017, nasceu com uma missão de ser puramente cripto, conforme a abertura do white paper do projeto. Em nossa missão, disse ele aí, né? Existe fundamentalmente dois tipos diferentes de exchange. As que lidam com moeda fiduciária e as que lidam puramente com criptomoeda. É nesse último que iremos nos concentrar. Só que como que a empresa dele lidava só com criptomoeda, se eles recebem dinheiro fiduciário para trocar por moeda? Seria interessante se lá não dependesse de criptomoeda, né? Então, isso aqui a gente vê que é falso. No entanto, ao longo dos anos, por causa da pressão regulatória, a empresa vem amenizando seu lado libertário, né? Para arrecadar dinheiro e dar vida à exchange. Ainda em meados daquele ano, CZ e a equipe fizeram a chamada ICO, né? Oferta inicial de criptomoeda. Uma ICO é semelhante a um IPO, oferta pública inicial, e é usada para angariar fundos para projetos na área de blockchain. Foram criados 200 milhões de unidades de BNB, criptomoeda nativa da corretora. Do total, 40% dos BNBs ficaram com a equipe fundadora, 10% com os acionistas e 50% foram colocados à venda. Em 3 semanas, a Binance arrecadou 15 milhões. Né? 6 meses após a captação milionária, a exchange consolidou como a maior do mundo em volume de negociação. No final de 2021, a exchange movimentava diariamente 18 bilhões. Segundo dados da CoinGecko, o volume é 4 vezes maior que registrado por exchanges norte-americana Coinbase, a segunda no ranking. Hoje, segundo o site institucional, a Binance disponibiliza cerca de 350 criptomoedas que podem ser negociadas em mais de 180 países. No total, a empresa tem 150 milhões de usuários espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. Bom, aí a gente vai aqui, né, já falando da Fusion. Aqui tem uma história do Poder 360 também contando, falando que em 6 de agosto de 1989, ele, a irmã e a mãe deixaram a China, né, e migraram para milhares de quilômetros de distância para o Canadá, né? Para quem conhece a história chinesa, isso ocorreu 2 meses depois do evento de 4 de junho de 1989, lá na China, aquele lance lá se eu não me engano, daquele tanque de guerra lá, né, que mostra na televisão, aquela matança lá, né? Tinha 12 anos, os pais deles eram professor, eles moravam no campus da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hefei, uma das 4 melhores universidades da China. Embora eu não tenha entendido muito o que estava ocorrendo, ouvi trechos de conversas de universitários mais velhos e pelo que pude juntar, tive a sorte de poder sair daquele momento. Diz que saiu fugido de lá, né? Aí o resto nós já conhecemos aí a história. Aí aqui no LinkedIn a gente pode ver a empresa, né? Desenvolvimento de software lá em Xangai, tá? Aqui os... Cadê? Eu busquei informações aqui sobre essa empresa, né? E aqui diz, ó, acesse estatísticas sobre funcionário, contratações e vagas prêmio. Bem aqui assim, deixa eu ver, aonde foi que eu peguei essa informação? Eu só sei, deixa eu ver aqui, experimentos grátis. Eu só sei que eu cheguei nisso aqui, ó. Isso aqui são da Beijing Tech, tá aqui, ó, Beijing Tech. E aqui são todos os funcionários lá, né, o usuário do LinkedIn, mas são funcionários dela. E olha só, na sua maioria são empresas, são pessoas chinesas. Como que ele fugiu para o Canadá, criou uma empresa e continuou trabalhando com os chineses? É isso mesmo? Porque a empresa não foi criada dentro da China, né? E por que tem esse tanto de chinês trabalhando na Beijing? Tá vendo? Aonde a gente começa a pegar o
pulo aí da mentira. Ele criou isso aqui bem depois. Ele chegou a trabalhar no McDonald's, chegou a trabalhar como frentista no posto de gasolina. E depois saiu fazendo coisas e depois criou essa empresa, como nós lemos ali atrás. E aqui a maioria deles são chineses. Será que esses chineses aqui são dissidentes fora da China? Porque será que ele conseguiu encontrar a sua turma lá no Canadá, né? Porque a maioria aqui é assim, tá? Eu acho que se avançar tem outra página, ó. Isso mesmo, outra página. Tem mais chinês aqui, ó, tá? Beleza. Então você já começa a ver a discrepância da informação, né? Aqui é o site oficial da Binance. Aqui é uma notícia aqui, um artigo falando que a Binance France abandona a CZ e nomeia 2 novos acionistas para preservar a posição europeia. Aí tem um artigo aqui na Cointelegraph que fala CZ é condenado, né, e uma cronologia das batalhas legais da Binance. Vamos só nos títulos das cronologias, né? Em fevereiro de 2018, o Departamento de Justiça começa a investigar a Binance. Em março, a Comissão de Negociação de Futuros, CFTC, investigou se a empresa oferecia derivativos de criptomoeda para clientes nos Estados Unidos. Teve aqui em fevereiro de 2022 a Binance Hold e a Binance US sob investigação da SEC. Em junho de 2022, a SEC supostamente iniciou outra investigação, desta vez sobre as ofertas iniciais da moeda. Lembra da ICO? Que foi feita lá, ó, tá constando aqui, ó, vem aqui, ó, para arrecadar dinheiro, né? Eles fizeram a ICO, né? E é proibido. A Ethereum também fez isso e eles não estão falando nada com a Ethereum, né? Fora outros projetos aí. XRP nunca fez, XLM nunca fez e nem a Cardano nunca fez ICO. E são observados ali, né, tirando a Stellar, né, que é um caso à parte, são observados frente a frente, e o XRP é um caso especial aí que está na justiça, né? E aqui tá falando, ó, sobre a investigação por conta da ICO em 2017. Março de 2023, a SEC, CFTC acusa a Binance e o CZ de várias violações, né? Em maio de 2023, o Departamento de Justiça mira novamente a Binance. Junho de 2023, a Binance e CZ são processados. Junho de 2023, liderança da Binance sai, né? Aqui em agosto de 2023, o Departamento de Justiça teme corrida bancária na Binance, né? Com medo de a galera ir lá e derrubar, quebrar a Binance. Setembro de 2023, Binance US reduz equipe, CEO renuncia, que é o CZ, né? Novembro de 2023, a Binance e CZ são indiciados. E aqui acabou. E há poucos dias ele foi condenado, né? Condenado não, ele se declarou culpado e pegou pena de 4 meses, como eu trouxe aqui, e ainda por cima pagou 4,3 bilhões, quase o mesmo tanto que a Terraform Labs, né? Bom, vamos nesse outro artigo aqui. Governo da China emite 28 milhões de tokens em Ethereum e pode inaugurar a próxima alta de 1000% das criptomoedas. Isso foi em junho de 2023, onde o banco chinês emitiu títulos tokenizados no Ethereum e marca mais uma aproximação da China no mercado de criptomoeda, principalmente depois daquela proibição lá, né? A emissão foi realizada com a aprovação do governo central, PCCH, que aos poucos vem reaproximando o país do mercado de criptoativo. Deixa eu ver aqui. Laboratório de teste financeiro da China é prefácio do que será adotado na China continental, né? Outro artigo aqui da Cointelegraph fala o seguinte: China tem um cavalo de Troia na infraestrutura de mineração. Nós já trouxemos isso aqui em abril, aqui, ó, né? Sobre eles ter um poder muito grande sobre mineradores, inclusive mineradores que estão nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. Por quê, gente? Porque eles são monopólio nessa indústria aqui, ó.
os chips são criados dentro da China. Eles podem colocar ali qualquer portinhas do fundo para poder acessar, né, alguma coisa na infraestrutura de internet de outro país, tá? Aqui nesse outro artigo tá dizendo o seguinte, ó: maior pool de mineração de Ethereum não irá mais atender mineradores chineses. Isso foi em 2021 com a atualização em 2021 também, né? A Spark Pool, né? Naquela época, nós estamos falando de Ethereum por quê, gente? Porque a China tem uma ligação muito forte com Ethereum, tá? Vamos num outro artigo aqui. CEO da Binance XZ responde às alegações de afiliação do PCCH. O que está dizendo aqui? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque aqui ele diz que saiu da China, fugido de lá, né? E não tem mais ligação com a China. E inclusive criou a sua fábrica de exchange, né? E aí diz que criou isso lá no Canadá, e tem um monte de chinês que trabalha nessa empresa que ele não faz parte mais, mas trabalha nessa empresa. Como que ele não tem ligação com a China, né? Vamos aqui, ó. Onde diz aqui, ó: o congressista norte-americano Stacey Plaskett identificou recentemente CZ como cidadão chinês durante uma audiência do subcomitê da Câmara. Os influenciadores de criptomoeda questionaram a caracterização de CZ, sugerindo que a Binance, o chefe da Binance, o CEO da Binance, era chamado de ativo do PCC. Xi Jinping, ele mesmo, CZ, respondeu esclarecendo que deixou a China quando tinha 12 anos e agora é cidadão canadense. Mas não quer dizer nada, nós estamos seguindo aqui a linha do tempo, eu não vou voltar atrás não. CZ, o homem por trás da maior exchange de criptomoeda do mundo, respondeu às alegações sobre a sua nacionalidade e afiliação ao Partido Comunista Chinês, né, dizendo que ele não tem mais ligação com o Partido Comunista. E aí a gente vem aqui, ó, eu já trouxe esse artigo uma vez aqui, aonde ele diz aqui, ó: em uma nota interna obtida pelo The Block, o CEO da Binance, CZ, atacou concorrentes chineses não identificados e os acusou de tentar atacar a sua exchange, a Binance. A Binance se defenderá, disse CZ aos funcionários na nota. E aqui, ó, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu ver se foi aqui. Aqui, ó: CZ continua acusando os concorrentes, lembrando que é a Huobi e a OKX, né, de lançar um ataque distribuído de negação de serviço, DDoS, no sistema Binance. Como que ele sabia disso, gente? Porque eles têm como identificar de onde está partindo os IPs que estão atacando o outro, tá? Reunindo usuários falsos da Binance para protestar contra a exchange, espalhando notícias falsas sobre a empresa e organizando pessoas para denunciar a Binance em locais, estações de polícia. A rivalidade da Binance com outras bolsas chinesas, incluindo Huobi e OKX, não é nova. Tanto nas redes sociais quanto em bate-papos em grupos privados, o CMO da Binance, sei lá como é que é o nome desse cara aqui, afirmou várias vezes que os concorrentes da Binance estão tentando minar a exchange, espalhando notícias falsas e pagando alguns meios de comunicação para publicar relatórios desfavoráveis. A nota equipe Zhao sugeriu que a exchange concorrente ataque a Binance porque pensam erroneamente que a bolsa não tem relações governamentais fortes com a China. Vocês entenderam? Não vou explicar isso aqui não, né? Eles podem sentir que isso nos prejudicará, pensando que não temos relações governamentais fortes com a China. Ambos estão errados, tanto a Huobi como a OKX. Nunca atacamos os outros proativamente, mas nos defenderemos absolutamente, incluindo o ataque defensivo, diz nota. E aí, né, ele está dizendo aqui também, ó: a maioria dos seus usuários são do Egito, mas o evento pode ter deixado alguns funcionários nervosos. CZ encerrou a nota dizendo que a equipe da Binance não há muito com o que se preocupar, né?
Esse foi o memorando que vazou, tá? Ou seja, ele mesmo confessa para os seus funcionários que eles têm uma ligação muito forte com a China, tá? Com o governo chinês. Quem é o governo chinês? PCC. Binance, Huobi, Bybit e OKX listam criptomoeda do criador do ChatGPT e o WorldCoin, o preço sobe. Isso aqui é só para você ver que eles continuam unidos, né? Aqui diz que CZ tinha 300 contas na Binance e operava contra clientes. Como, gente? As acusações dos reguladores dos Estados Unidos. O processo acusa CZ de ter 300 contas dentro da Binance. A corretora teria feito esforços superficiais para impedir norte-americanos de usarem serviços não autorizados. Ou seja, eles faziam trade em cima dos tradeiros lá, dos clientes da própria empresa, né? E aqui é o momento que eu digo para vocês que nesse ponto aqui o Gary Gensler tinha razão. Presta atenção nisso aqui, ó. E essas bolsas de criptografia, Jim, estão fazendo coisas que nunca permitiríamos que a Bolsa de Valores de Nova York fizesse. Nossas leis não permitem que você negocie contra seus clientes. Então você viu as falências neste espaço. E há alguns dos líderes neste campo que estão na prisão, prestes a ir para a prisão ou aguardando a extradição. Entenderam? Sobre isso que ele falou, né? É relacionado a isto que tá aqui, ó. Tá nessa manchete. Aí eu vou um pouquinho mais além, que já tá acabando aqui. Huobi, né, que é ex-Huobi, agora é HTX hackeado. Just Sun garante segurança do fundo. Isso quer dizer o quê? Just Sun, que é dono da Tron, é dono da Huobi. E também é dono da Poloniex. E também é dono da BitTorrent. E é o dono de um monte de coisa. É um chinês que tem um monte de empreendimento. É como se fosse um CZ. E aqui, ó, ele, né, fundador da Tron, da BitTorrent, dono da BitTorrent e também da Huobi, a antiga Huobi, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente ver. Olha isso aqui também, gente, ó. Protegido de Jack Ma, do Alibaba, tá? Ele é protegido do Jack Ma na Alibaba. Tá aqui no perfil dele, ó. Ele tá dizendo que é protegido do Jack Ma. Sun foi várias vezes eleito pela Forbes entre 30 e 30 anos na categoria tecnologia de consumo, né? Sun é um ávido colecionador de arte, jogador, investidor, filântropo e entusiasta do espaço. Aqui tá aonde ele já passou, né? Membro do conselho da Huobi, fundador da Tron, embaixador de Granada na OMC, diz que estudou aqui na Pensilvânia, em Pequim, e ele já foi funcionário, né? Promoter da Ripple. Lembra da Ripple China? Pois é, promoter da Ripple lá na China, tá? Antes de fundar a Tron. Aqui nós temos mais informações. Ativos da Huobi e Poloniex estão 100% seguros de Just Sun após o hacker de 200 milhões. Só para vocês verem as ligações. Todas essas exchanges são criadas por este site aqui, ó. Por esta empresa. Foi criado, tá? Por quê? Eles criam um padrão e esse padrão serve para qualquer outra exchange. E tem muitas outras informações aqui, depois vocês dão uma pausa aí e vai olhando, ó, falando sobre exchange aí, tá? Sobre a Just Sun, pedindo desculpa para CZ, né? CZ que diz que ia comprar a Huobi, depois desistiu. Diz que ia comprar a FTX, depois desistiu, né? Sempre fazendo aquelas menções de que vai comprar, aí tipo fazer um leilão para outro vir comprar. Já que ele é chinês, ele vai comprar uma exchange chinesa para quê? Se ele já tem uma exchange chinesa. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, a fábrica de chocolate do
Joylube, né? A fábrica de software do Joylube, que deve ser uma marionete ali de chinês. E agora nós sabemos aí que também existiu uma fábrica de exchanges, né? Criada por CZ. E aquelas discrepâncias nas informações ali, na cronologia da vida dele, né? Espero que vocês tenham gostado aí. É mais um meio de você começar a pensar, né? Ver em que tipo de exchange você está lidando. Às vezes você está jogando nessa exchange achando que é melhor do que nessa, mas as duas são as mesmas coisas. São do mesmo ninho, né? Eu diria para você, tente usar DEX, mas DEX que esteja fora do alcance dos chineses, tá? Eu não sei dizer para você quais são, mas pelo menos em outros projetos você vai conseguir. Cardano, Stellar, XRP, pelo menos essas três eu sei que não tem o dedo da China ali dentro, tá? Eu imagino que não. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí, participe. Você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.